Amém, Gui, bênção, obrigado por louvar conosco. E agora nós vamos trazer um tempo na palavra de Deus, para que você tenha aí um tempo todo especial na palavra de Deus. Nós estamos ministrando em Atos 1 sobre aí a bênção do Espírito Santo. A bênção do Espírito Santo. Atos dos apóstolos, né? Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, atos, né? Poderosos de Deus. Já falamos aí sobre esses líderes que foram transformados pelo poder do Evangelho. Olha o que fala aí a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaure o reino de Israel? Não vos compete conhecer, respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu com os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Então Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte no ministério. Ora, este homem adquiriu o campo com preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando pelo batismo de João, até um dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então puseram 2, José chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga deste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Senhor Deus maravilhoso, essa é a sua palavra, Pai. Diante das dificuldades da igreja primitiva, o teu Espírito operou sobremaneira naquele lugar. Pedimos que o Senhor também fale conosco nesta noite, para que nós saibamos como enfrentar as dificuldades do nosso tempo, debaixo de oração, debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo da presença do teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos e pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus.
Amém. O livro de Atos, como eu já falei na semana anterior e nas outras semanas, é um livro de ação. Os seguidores de Jesus se transformaram em grandes líderes. Eles foram aqui impactados pelo poder, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o conhecimento que eles já tinham da palavra através dos ensinos de Jesus. Como eu falei, Pedro, um pescador, se tornou um grande líder da igreja. Filipe se tornou um missionário em grupos transculturais. Essa semana tivemos uma alegria aí, missionário Márcio, que já serviu na Malásia, nas Filipinas, já serviu na Austrália, já serviu em tantos lugares do Sudeste Asiático, serviu aqui na igreja também, no Brasil, e hoje é um missionário da igreja Nazareno. Nasceu a sua filha Sofia, né? Sua esposa que é médica, Amber, e eles têm dedicado as suas carreiras, ele que é geólogo, tem dedicado as suas carreiras e as suas vidas a servir ao Senhor Jesus, à igreja, em um ministério transcultural. Desses primeiros apóstolos, saíram líderes, que serviram a igreja local, que serviram como missionário transcultural, como Filipe, que serviram como mártir, como Estevão, que serviram como missionários e também evangelistas, como Barnabé e Paulo. Deus encheu pessoas comuns com o seu Espírito Santo e lhes ordenou que influenciassem o mundo. Quanto mais líderes se levantam na igreja, mais seguidores se levantam. O sacrifício de cada líder, de cada cristão, o sangue derramado, se tornam em poder e semente do Evangelho, como nós temos visto na escola dominical. Na história da igreja, quanto mais pessoas morriam servindo a Jesus, mais pessoas nasciam em Cristo. O poder do Espírito Santo e de uma liderança obediente traz crescimento para a igreja, não só crescimento numérico, mas crescimento espiritual. Deus levanta pessoas para que essas pessoas sejam resplendores, iluminares do Evangelho, quebrando barreiras, pregando a palavra de Deus, uma força viva que traz unidade. Líderes, servos, impactando o mundo, impactando comunidades. O poder que move o cristianismo não é um poder econômico, político ou social, mas uma ação direta do Espírito Santo. É nosso dever como igreja desafiar pessoas a buscar e a se entregar a esse poder. A igreja não deve buscar as influências humanas, mas as influências do céu. Sabe? Um importante versículo, como eu falei pela manhã, para você memorizar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pessoas cheias do Espírito Santo pregam o Evangelho no seu trabalho, na sua comunidade, no seu ciclo social. Pessoas cheias do Espírito Santo não se encolhem diante das dificuldades. Pessoas cheias do Espírito Santo anunciam a Cristo aonde estiverem. Quando Jesus ressuscitou, toda a igreja se reuniu num cenáculo, um ambiente ali construído na antiguidade, em uma parte mais elevada, e ali cabia 120 pessoas que estavam buscando a promessa do Pai, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Sabe? Todo o poder está
estava na mão de um império todo poder humano, um império riquíssimo, impiedoso, que já tinha engolido outros impérios. Teve o império egípcio, o império persa, o império grego, e agora veio um império que tinha engolido todos esses impérios, que era o Império Romano. Dentro desse Império Romano, nascia uma nova mensagem de amor, trazida pelo Nazareno, esse que se torna sacrifício vivo pelas nossas vidas. O povo daquela época naufragava em uma degradação moral, na miséria, na ignorância, no abandono social e religioso. Dentro do Império Romano, havia mais de 60 milhões de escravos. Vamos dizer assim, umas 50 Campinas, só de escravos dentro do império. Os velhos eram abandonados, pessoas morriam de fome. O esporte mais popular, difundido, era a luta de gladiadores. O Coliseu era o ápice, mas as pessoas lutavam na rua até a morte, e o povo aplaudia. Pessoas lutavam nos anfiteatros, era um show de horrores, derramamento de sangue, milhares de pessoas se divertindo, principalmente as autoridades. Os conceitos morais de sociedade eram inexistentes. Os primeiros discípulos, seguidores de Cristo, não tinham riquezas, posição social, prestígio. Tanto que para escrever um livro como esse, um médico, que era Lucas, teve que ser patrocinado por uma autoridade, que era Teófilo. Eles não tinham riqueza, nem posição social, nem prestígio, nem auxílio do governo, nem ajuda de qualquer instituição. Os cristãos eram desprezados, sem influência, sem habilidade, sem instrução, sem uma Bíblia escrita em suas mãos, não dispunham de literatura ou uma casa de culto. O poder e a opinião pública era contra eles. Eram reprovados, injuriados, perseguidos, submetidos à morte. E muitos deles morreram ao fio da espada, como nós temos ministrado na história da igreja primitiva, na história da igreja durante a Idade Média, na história da igreja durante a Idade Moderna, em que inúmeros e milhares e centenas e dezenas de milhares de cristãos foram mortos. Esses homens e mulheres fazem parte da continuação do livro de Heróis da Fé de Hebreus 11. Mártires por causa do Evangelho. A grande arma com que os cristãos enfrentavam o mundo hostil e todas as forças malignas das trevas, e venceram, consistia em o Salvador que santifica, o Espírito que une e dá direção para a igreja. Havia uma força interior dentro deles, muito maior do que a força exterior que os oprimia. Havia uma força interior em seus corações, que colocavam em chamas a sua vida, muito maior do que o fogo das fogueiras que tentavam apagar o poder do Evangelho. A igreja triunfava.
A igreja crescia, a igreja prevalecia e prevalece. A palavra de Deus fala que as portas do inferno jamais prevalecerão diante da igreja do Senhor. A igreja continua avançando, sabe? Somente no começo, nos primeiros anos, primeiras décadas, eles se transformaram de centenas em milhares e milhões. 3 séculos depois do início da igreja, os cristãos já eram maioria dentro do Império Romano. Que o próprio imperador, ele se converte, libera culto cristão, depois cancela as perseguições e institui a religião cristã como a religião oficial do império. 100 anos depois, com o fim do Império Romano, a igreja era a instituição mais forte dentro dos antigos domínios do império. Acredite se quiser, se as igrejas de hoje tivessem a mesma bênção e unção, buscassem essa bênção, não bênção material, nem bênção física, mas a bênção da unção do Espírito Santo, o mesmo compromisso com Deus, poderíamos em 10 anos alcançar todo o mundo. Sem o revestimento do Espírito Santo. Sem o revestimento. Sem o revestimento do Espírito Santo, sem esse revestimento do poder, somos muito fracos, quando comparados aos cristãos do primeiro século. Hoje temos tronos, dinheiro, empresas, agências de viagem, organizações, carros, aviões, conforto, escolas, faculdades, universidades, meios de comunicação, mas falta o poder genuíno do Espírito Santo. É vergonhoso o baixo nível de santidade, a confusão e a vergonha que cristãos trazem ao Evangelho, diante dos rudimentos da piedade da igreja primitiva. Sabe? Mas Deus sempre levanta um povo que busca essa santidade. Que você, ao ouvir essa mensagem, busque a santidade de coração, de mente, de espírito. Que o nível de piedade cristã seja maior. Nós somos chamados a viver uma vida à imagem e semelhança de Deus, fazendo discípulos entre as nações. Busque o poder do Espírito Santo. Renove a sua vida, volte às velhas práticas, volte ao seu primeiro amor, renove o seu coração. Que os pais e mães cheios do Espírito inundem os seus lares sob a direção e a bênção do Espírito. Professores, pregadores, não cansem de buscar o poder do alto. Sem o Espírito Santo e uma verdadeira transformação de vida e mente, nós não podemos pregar o verdadeiro Evangelho. Não vamos cumprir o nosso propósito. A santidade de vida, a transformação de caráter. Sabe? Precisamos buscar. Tem algumas frases de grandes pregadores do Evangelho. Jones dizia assim: necessitamos de quê? Estamos cheios de descontentamento divino. Falta alguma coisa.
A primeira necessidade é uma renovação de vida. O primeiro corretivo é uma oração fervorosa e constante. Reverendo Kim, que presunção a nossa empreender a missão sem unção, quando nem mesmo Jesus ousou iniciar a sua sem o auxílio do Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, busque o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito não é obra de Deus. Podemos fazer a mais linda obra social, mas sem o Espírito ela é só caridade. Com o Espírito, ela é o poder do Evangelho tocando corações. É uma vida sendo transformada. Reverendo Nahan, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, diz o Evangelho de João 7,32. Para essa situação achei, como multidões estão achando, um único remédio. Precisamos aguardar em oração a promessa do Pai, até que sejamos cheios do Espírito Santo. Se você não é cheio do Espírito Santo, busque no seu quarto, se derrame em oração, clame o quanto você pode, busque o Espírito Santo e grandes obras ocorrerão na sua vida e ao seu redor. Deus vai operar milagres, e não são só milagres à vistas humanas, são milagres poderosos de salvação, que muitas vezes nós não vamos nem ver, através de uma mensagem que você manda, através de um testemunho que você dá, através de uma palavra que sai da sua boca, sabe? Tem homens de Deus que falavam que quando eles entravam nas fábricas onde os trabalhadores estavam, as pessoas já caíam em choro. Ele não falava nada, só a presença de Deus na vida daquele homem. Quando Jonathan Edwards leu o seu sermão, ele só leu o seu sermão, não foi nenhuma pregação com eloquência, com carisma, ele só leu o seu sermão. Fala que as pessoas agarravam nos postes com medo do inferno, tamanha era a unção do Espírito na sua vida. Charles Finney declarou uma vez: é espantoso observar até que ponto a igreja praticamente perdeu de vista a necessidade do revestimento do poder. Leigos e até ministros estão se lançando na obra sem ele. Não é para fazermos a obra de Deus sem o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Bispeck disse: a igreja está repleta de mortos, cheia de apostasia, e é comparativamente impotente para a grande obra que o céu lhe ordenou. Como igreja, precisamos do Espírito, senão estaremos mortos, frios, secos, sem o poder de Deus. A necessidade de um batismo pessoal com o Espírito Santo trará santidade e poder às igrejas, às pessoas e aos ministérios. Despertai, ó tu que dormes, aviva a tua obra no nosso meio, ó Senhor. Dobremos os nossos joelhos, oremos pela unção do Espírito Santo. Senhor Deus maravilhoso, bendito e santo, Pai, queremos nesta noite clamar pelo Teu Espírito, Senhor. Igrejas hoje não só vazias de pessoas,
mas vazias do teu Espírito. Há igrejas também cheias de barulho, mas vazias do teu Espírito. Há igrejas mortas, sem direção do teu Espírito, ó Pai. Desperta a sua igreja, Senhor. Desperta o teu povo na busca pelo teu Espírito Santo. Desperta o teu povo em direção a uma vida santa e comprometida com o Evangelho. Comprometida, Senhor, com a tua obra. Que ama o Senhor acima de tudo. E está disposto a entregar a sua vida para que outros encontrem a graça de Jesus. Toca os nossos corações nesta noite, Senhor. Vem com a tua unção, vem com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Semana de vitória em nome de Jesus. Busque o Espírito Santo de Deus.